Sejam bem-vindos a mais um Rolecast. Hoje nós vamos receber um pessoal que faz a corrida acontecer mesmo antes da largada. Estamos aqui com Matheus Morbeck e César Leão, que são representantes da LCM, uma empresa que está aí se destacando cada vez mais na promoção de corridas, na realização desses eventos. E a gente vai bater um papo aqui com eles para conhecer mais os bastidores da corrida. Mas antes de começar, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, Alumos Filmes, que, entre outros serviços, oferece esse podcast, que é onde gravamos o Rolecast. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo mesmo, eu queria que vocês se apresentassem, né? O Cezão, né? Agora a gente tem a liberdade de falar Cezão. O Cezão, a gente já sabe que ele está no meio do esporte há muito tempo, né? Na época que eu estava no meio do esporte. Atleta infantil, digamos assim. E o Matheus, eu descobri que ele é um excelente jogador de futebol. Mas a gente queria conhecer um pouco mais de vocês, né? Falar um pouco, se apresentar um pouco para a galera. Começar pelo César. Eu acho que você não era nem nascido. Nem você. Bem, eu sou César Leão, sou pernambucano da cidade de Olinda, terra do frevo do Maracatu, envolvido com esporte desde os 10 anos, uma família de desportistas. Meu pai, como eu estava dizendo aqui no bate-papo em off, era jornalista, publicitário, teatrólogo, envolvido totalmente com esse setor da sociedade. Meu irmão mais velho é jornalista, publicitário, e a minha filha não podia, seguindo a linha da família, também é jornalista, a Isabela Leão. Vim para o Tocantins a convite da Ubra, para ser treinador de handebol, que é onde eu fiz toda a minha base desportiva, né? Fui treinador da seleção brasileira, e por uma necessidade comecei a estudar gestão esportiva. E aí a Ubra apareceu na minha vida, vim para passar 3 anos, estou há 21 anos aqui e hoje sócio proprietário da LCM Gestão Esportiva. Bom, eu também sou oriundo do esporte, desde criança sempre joguei futebol, pratiquei outras modalidades, mas o futebol sempre foi a minha paixão. Sempre estudei em escolas que ofereciam bolsa para atletas e até a universidade foi dessa forma. Em 2006 para 2007 eu vim para Tocantins, terminei o 3º ano aqui, já ingressei na universidade, na Ubra, no curso de Educação Física, onde eu era atleta também tinha bolsa. Então, o esporte e a minha vida sempre tiveram juntos. E conheci o César lá na Ubra, o César foi meu professor, conheci o Pezão, que estudou com meu irmão também na Ubra. Eu trabalhei com o Pezão, que é o L da LCM, Luiz. E aí a gente compôs essa empresa em 2012, né, com esse conhecimento na área esportiva. Eu sou um entusiasta de outras modalidades também, mas a minha paixão de prática é o futebol. Uhum. Você está falando aí que eu joguei bem, mas é uma opinião sua aí, né? Não, eu ouvi dizer. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre. Eu posso afirmar, afirmar. Jogou então. Joga a bola. E hoje eu fui aluno do César e hoje eu sou professor e coordenador do curso de Educação Física da Ubra desde 2017. Show de bola. A LCM já surgiu. A LCM é L, né? Que você falou do. Eu acabei de descobrir que o nome do Pezão é Luiz. Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas. É o César e Matheus, então a LCM. Isso, exatamente. Show. Mas assim, surgiu em 2012, surgiu para foco na corrida. Como é que foi esse processo? O que vocês começaram como? Os meninos foram meus alunos na universidade na disciplina de gestão esportiva, que é uma das linhas de estudo que a gente gosta bastante, né? Inclusive, uma das minhas formações de pós-graduação, eu cheguei na faculdade de administração, sou o quê? Não sou professor de educação física. O que você está fazendo aqui? Eu quero encurtar os meus caminhos na gestão. Eu era coordenador de uma escola de 2.000 alunos. Uhum. Então, gastava muita energia. E esse conhecimento nos levou, a gente percebendo o boom das corridas. Pezão teve a ideia, Pezão é um cara que consegue enxergar lá na frente muitas coisas, e
Ele disse, vamos fazer uma corrida? Eu disse, vamos lá. Chama Matheus, né, que é um cara organizado. O irmão dele já tinha trabalhado com o Pezão. E a gente fez a primeira corrida. Foi a corrida contra o câncer, não foi isso, Matheus? Com o apoio do tio dele, né? Tinha que ter o apoio da família. A gente fez o malabarismo ali e criamos a corrida contra o câncer. Foi bem engraçado, foi bem legal. Erramos bastante, errou, sabe? Foi muito legal, né? O pórtico não inflou, foi uma bagunça. A gente ficou lá na arena e o cara errou o percurso, em vez da gente estar seguindo. Hoje, cada um tem uma função bem tranquila. Mas foi bem isso aí, né, Matheus? A cronometragem foi manual com o saudoso Virgílio Coelho. Virgílio Coelho, na mão, pegando. Eu lembro que em 2015, mais ou menos, tinha o circuito Virgílio Coelho aqui em Palmas. Se não me engano, eram provas... Era uma vez ao mês que tinha prova. E assim, na minha memória, né, 2015, para mim, foi o primeiro boom da corrida que eu acompanhei. Mas vocês comentaram que a LCM surgiu em 2012, muito fruto dessa observação de que a corrida já estava, né, entrando nesse boom. Como que vocês sentiram isso? Que era esse momento de criar uma empresa que ia, né, começar essa onda de corrida? No Brasil, o boom ele chegou antes de chegar aqui em Palmas. Então, quando o Pezão trouxe essa possibilidade de fazer uma corrida, de investir nesse nicho, a gente foi até Brasília para entender como que funcionava um evento de corrida de rua grande. E a gente foi lá no Circuito das Estações, na época que a Adidas era patrocinadora do circuito. A prova lá já tinha entre 10 e 15 mil pessoas. Aí o Pezão correu. Sorteio. Quem vai correr? Sortear. O Pezão caiu. O Pezão correu e eu... E eu e o Matheus ficamos bisbilhotando, enchendo o saco dos caras, perguntando como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Lá vem aqueles caras chatos de novo. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Tinha que aprender. Né? Tem que aprender. Então foi um laboratório. Foi um laboratório. Foi muito legal. E aí a gente trouxe para Palmas e fez a corrida contra o câncer como primeira experiência, nosso protótipo. Cara, se a gente não desistiu ali, não tinha como desistir mais não, porque deu muito mais coisa errada do que certo. E vocês lembram da quantidade de pessoas que participaram? Acho que não chegou a 300. Cara. Que pra gente já era um... Já era muita gente. Era uma loucura. A Maju perguntou da questão do boom, né? Vocês acham que... Quando que foi o primeiro boom? Depois que a LCM surgiu, né? Tipo, o que vocês puderam acompanhar? Na época do circuito Virgílio, foi 2015, realmente foi a época que a corrida deu uma alavancada considerável aqui em Palmas. Então, a média de provas era de uma por mês, né? Tinha ano que dava 10, tinha ano que dava 12, porque o circuito ele ficou por uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. E teve, né, em 2015, a gente abriu inscrição do circuito, com meia hora se fechava. Caramba! De tanta procura, porque também não tinha concorrência. Ou você fazia aquela prova naquele mês, ou você não fazia. Vamos fazer do mês que vem. Exatamente. Hoje não, hoje tem 2 provas no final de semana, tem prova quase todo final de semana, é diferente, a pessoa seleciona, naquela época não. E aí tinha a história da mandala, que o pessoal comprou a ideia, a prefeitura realmente comprou, né? A gente não pode esquecer isso, né, da gestão do Clayton Allen, sim, à frente da Fundação de Esportes, ele realmente abraçava a ideia da corrida de rua. Show. Do circuito Virgílio Coelho, né? É importantíssimo, tem que dar o mérito ao cara que era o cabeça, era o capitão. E realmente ele cobrava das empresas, existia uma pré-seleção das empresas que queriam, né? Tinha um edital, né? Era bem legal, bem legal. E a prefeitura vestia a camisa. Uma coisa que nós tínhamos, a jornalista, eu não lembro o sobrenome dela, Isabela. Cara, a menina era uma danada. Ela entrava em todo lugar, mandava release, televisão, tudo. Isabela Martins, né? Impressionante o trabalho que a Isabela fazia. Então, a comunicação que a Fundação de Esportes fazia, eu acredito muito que foi o sucesso do circuito por causa da comunicação. Investimento na comunicação. Né? Que hoje, assim, como eu vivi a minha vida toda com comunicadores, é indispensável isso aí. E Clayton pegou deu essa sacada, né? E conseguiu mostrar e colocou uma pessoa muito dinâmica, muito ativa. E tinha lançamento, o circuito tinha um lançamento no início do ano, com a presença das autoridades. Então, tinha toda uma
uma preparação, Era um evento um aquecimento, mesmo. tinha um encerramento com os melhores do ano. Então, assim, era bem legal. E gamifica, né? Quando você coloca mandalas, quando você coloca o melhores do ano, você... Cara, a gente tá fio condutor, né? Que faz as pessoas quererem participar de várias etapas diferentes. Exatamente. Daqui a pouco tem surpresa sobre essa gamificação aí. Vai soltar aqui, né? Primeira mão. Bom demais. Tá, e aí surgiu a empresa, teve esse boom, né, que a Maju citou e tal. E aí, como é que vocês viram quando que vocês perceberam que, pô, esse aqui é um negócio que vale a pena, vai dar resultado e a gente faz parte da manutenção de um ecossistema, né? Que, tipo, eu vejo a LCM hoje como uma referência na organização de eventos esportivos e também um agente de fomento da corrida e do esporte. Quando é que vocês perceberam que isso, de fato, fazia parte já da essência de vocês, assim? Pode ser. O entendimento que a LCM está muito caracterizada por corrida de rua. E ela não é só corrida de rua. A gente já transitou por vários setores da área esportiva, né? Na formação de professores, na capacitação, na organização de jogos e escolas de esportes, né? Inclusive lá no Objetivo, onde você citou aqui para a gente. Hoje nós somos a empresa responsável pela arbitragem dos JETs, dos Jogos Escolares do Tocantins. Legal. Já há 3 anos, né, Matheus? 3 anos nós somos responsáveis. Então é uma dimensão muito maior do que a corrida. A LCM é uma dimensão muito maior que a corrida. Mas a gente percebeu que essa transformação como carro-chefe, como produto-chefe da nossa empresa, a gente vem entendendo que nós temos que profissionalizar cada vez mais. A gente tem que investir no ser humano. A gente estava conversando ontem, a gente duplicou o quadro de pessoas na nossa organização, nos nossos recursos humanos para esse ano. A gente não está trabalhando mais naquele limite, não. A gente tem duplicado. E isso tem dado um resultado maravilhoso, porque o cliente ele é beneficiado com isso. A orientação que a gente dá para os meninos, para os staffs, a gente tem os staffs, as pessoas que a gente tem mais confiança, aquele cara que chega 3 horas da manhã lá com a gente, que sabe que o cara vai chegar. A gente sabe que o cara vai chegar. Mas isso é uma valorização da nossa empresa. A gente valoriza o ser humano. A gente vê como ponto crucial, ponto limite de crescimento é a valorização do ser humano dentro da nossa empresa. Isso é que acho que é um ponto importantíssimo a ser citado. E assim, essa virada de chave, ela aconteceu, eu diria que uns 3 anos para cá. Assim, a gente sempre acreditou no produto, mas sempre teve como principal atividade outra fonte de renda. Por exemplo, eu na universidade, na academia, o César na universidade, na escola, o Pezão com as outras empresas dele. E a gente tinha a LCM como uma promessa que iria dar muito certo, mas a gente deixava ali guardado, a gente dedicava energia que fosse suficiente para fazer as demandas que a gente tinha aceitado para o ano, que eram relativamente poucas. Aí de uns 3, 4 anos para cá, né, César? A demanda aumentou muito. Aí a gente falou, opa, agora a gente tem que inverter. O trem cresceu aqui. A gente tem que inverter. A prioridade para a empresa, ela tem que mudar de configuração. E aí a gente começou a pegar muito mais evento, a gente começou a profissionalizar mais algumas questões em relação à estrutura, isso que o César falou. Acho que sempre foi uma premissa nossa, de valorizar as pessoas, até porque como a gente teve na universidade, a gente tem muito aluno, ex-alunos que estão com a gente tem essa preocupação em valorizar as pessoas para que o evento aconteça. Porque se for falar de evento, eu, César e Pezão, a gente não faz nada em relação a... Nós 3 não conseguimos colocar um evento de pé, né? A gente não consegue. Tem que ter pessoas. Nessa corrida da Uniteams agora, como referência, a gente tinha aproximadamente uns 130 staff sob nossa coordenação. Então, o evento é feito é uma engrenagem assim, gigante, né? E cada parte da engrenagem faz muita diferença, né, César? E a gente percebe que, tipo, a gente que corre, né? Que tem 2 anos só que eu tô nesse meio de corrida. A gente percebe o quanto as coisas estão ficando melhores em termos de organização, em termos de... A gente chega, tipo, o staff de vocês, a gente sabe quem tá ali entregando a medalha, a gente conhece a pessoa que
que tá ali no chip, enfim. É legal que a gente vê que tá, de fato, tendo uma cara de negócio um pouco mais profissional. E vocês contribuíram muito para isso, né? Acho que a LCM levantou um pouco o sarrafo, assim, dos eventos esportivos. Vamos falar da Corrida Unitins? Que a gente foi agora, né? No último final de semana. Cara, quanta gente que tinha, hein? Foi a prova que teve mais pessoas nesses últimos... A maior prova do estado de Tocantins, atualmente. Foram quantos inscritos? 3 mil inscritos. 3 mil inscritos. 3 mil inscritos, mais Fora agregados. Né? Os agregados que não conseguiram fazer a inscrição estavam lá correndo. Né? Como eu fico na arena, eu estimo uns 200 a 300 corredores, sem número. Sem número. Sem número. O que eu botei de gente pro lado na hora de pegar a medalha. Embora que eu estou saindo. Mas, sabe, mas toda prova vai ter, todo local vai ter, né? E a gente não nega água, a gente sempre compra água a mais para que essas pessoas que por um motivo ou outro não conseguiram realizar a inscrição não fiquem desprovidas da hidratação final. Uma boa. Não é? Na meia maratona da Polícia Federal, eu viajei, cheguei e não deu tempo de pegar o kit. Eu tava inscrito e não peguei o kit. Eu falei, cara, eu vou ter que ir de pipoca pela primeira vez. Mas eu tô inscrito, sabe? Eu fiquei com a honra meio assim. Você não tá prejudicando a organização. Então, tá pago, só tô com o número. Aí eu fiz a prova toda com vergonha, saca? Mas aí eu peguei água e tal. Aí terminei e falei com a moça, que já me conhecia de várias outras provas. Falei, eu tô inscrito, mostrei pra ela, não consegui pegar o número. Ela foi e me deu uma medalha. Quando isso acontecer, ligue pra gente. Beleza. Ligue pra gente que a gente deixa reservado, entrega a algum amigo seu. Show. Isso é importante. Mas é isso, né? Opa, cadeira do nada. A pipoca, querendo ou não, faz parte o que vocês falam sobre isso? O risco do negócio, né? Tipo assim, você fazer o evento contando com a margem ali de risco que seriam os pipocas. Assim, o que é pipoca? Se a gente fosse comparar a pipoca a uma outra categoria de pessoas, seria o penetra de uma festa. Né? A gente não organiza a festa pensando que vai ter penetra. Mas como a gente trabalha com um espaço aberto, uma via pública, essa inserção ela é muito mais fácil de acontecer. Né? A pessoa ela se sente no direito de correr na via porque a rua é pública. Né? As pessoas têm que ter o entendimento que a via, naquele dia, naquele horário, ela está cedida à empresa. A gente paga uma taxa, a gente faz todo um trâmite burocrático para que a via seja cedida para a realização do evento. A gente, na medida do possível, tenta combater a presença do pipoca no sentido de orientá-los que é um evento que tem uma logística, que tem uma preocupação com a segurança, com seguro, com ambulância, que pode acontecer alguma coisa, que tem água, que tem... Como aconteceu domingo, né? E uma pessoa que está lá, que não está prevista, ela pode nos gerar um transtorno grande, né? A gente entende também que, sei lá, uma pessoa que é seu amigo, que quer correr e acha que tudo bem, talvez desperte o interesse dele para participar do próximo evento, mas não dá para incentivar a pipoca a participar. A gente tem que orientá-los que precisa acreditar que o evento foi feito para as pessoas estarem ali de uma forma segura, desfrutar da experiência que a gente programou, porque senão a gente fica sempre no limiar ali de um risco, né, que pode acontecer e ele é real. E outra coisa, desculpa, essa alegação de que a rua é pública, não necessariamente você tem que correr naquele trajeto, naquele dia. Você pode correr em outro lugar. Mas ele quer correr onde está o povo. Onde está a galera. Onde está todo mundo. Quer se beneficiar O que a gente mais discute é isso. A rua é pública. Tudo bem, mas você pode correr ali, pode correr em outro lugar, né, para ir buscar o seu divertimento. E eu acho que a gente entra um pouquinho, o que o Matheus falou, que você está falando, é na questão do que envolve a organização da corrida. Porque às vezes a pessoa pensa, a rua é pública, é só uma banana e uma medalha. Não é, né? A organização, ela envolve... Tem o seguro atleta. A quantidade de água é calculada pela quantidade de inscritos. A quantidade de frutas, que é banana e mexerica, não é só banana. A banana ficou famosa, mas sempre tem uma coisinha junto. Famosa, né? Banana e mexerica é calculado pelo número de atletas. Não é?
Inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal do Bananas do Tocantins, que é nosso parceiro. Bananas do Tocantins, nosso parceiro. Então, tudo é calculado, não é aleatório, né? A gente não vai para lá, para a Arena, quinta-feira. Corrida da Unitins, nós estamos conversando desde dezembro. Toda a preparação. Todo o planejamento, toda a estruturação. O staff. Quando nos foi dado essa missão, quando o reitor falou, o reitor Augusto, quero 3.000 corredores agora. Junto com a coordenação da ProEx lá da Unitins, com a professora Daiane, o professor Tiago Evangelista, a professora Ana Márcia. Então, foi um desafio de tornar a corrida da Unitins a maior corrida em número de inscritos do estado de Tocantins. Então, conseguimos atingir o objetivo. Com muito trabalho, com muito planejamento. Então, isso que o Matheus falou, não dá para incentivar a pipoca, porque você vai quebrar toda uma estrutura. E aí, o seguro cobre quem está inscrito. Se aconteceu alguma coisa. Você falou que aconteceu alguma coisa? Uma corredora. Eu não que se socorri sentiu ali, bem. inclusive. Mas teve o pronto atendimento lá, já recebeu a medicação. Foi encaminhada. A empresa estava lá, contratada pela organização do evento, depois foi encaminhada para a UPA. À tarde a gente já teve um feedback que ela já estava melhor, que estava tudo bem. Show. A treinadora, a professora Isa, estou vendo aqui, a assessoriza, agradeceu muito. Eu sei quem é. Assessoriza. Não, a gente, aqui todo mundo é da assessoria. Abraço, Isa. Foi a Lili, né, que passou mal. Show. Mas são casos. Então assim, é importante que as pessoas tenham isso. consciência, né, de que Isso. é muito mais do que... Que vocês, quando a pessoa fala, não, eu vou pagar, sei lá, vou pagar para pegar uma banana e uma medalha, o que vocês falam para essas pessoas? Assim? Dá vontade de mostrar a planilha orçamentária para ela, sabe? Dá vontade de abrir. Você tá com um tempinho? Senta aqui. Senta aqui. E assim, a gente escuta muita coisa. Na entrega do kit mesmo, às vezes a gente tá lá, né, passando para fazer as orientações pro staff ali, e você escuta o pessoal na fila. Nossa, 3.000 pessoas. Vamos dar um exemplo. Conta Foi de boteco, 100 mil né? reais. Os caras estão ganhando 300 mil reais. Que isso? Os caras estão ricos. Eles não têm ideia do custo, né? Inclusive, a maioria das provas, eu digo com segurança, a maioria das provas, hoje em Palmas, o valor da inscrição não cobre o custo do evento. Então, a gente tem que ter algum incremento com patrocínio, com outras fontes de receita. O ideal seria que a inscrição pagasse, de fato. Mas vai depender muito do produto, para ver qual ticket médio que aquele produto suporta no mercado, né? E tem esse entendimento. Mas, é um malabarismo que a gente faz para tornar o produto viável, para a gente ter rentabilidade. Os caras estão ganhando dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. A nossa empresa está aí é o trabalho para ganhar nosso. dinheiro. Você paga imposto, paga funcionário, Imposto, paga tudo. A gente tem uma preocupação, primeiro, de entregar o produto. Independente se vai dar lucro ou não. A gente quer entregar, porque a gente tem um nome, a gente tem uma história, a gente tem um compromisso com o público que acreditou naquele produto, com os patrocinadores, com a instituição que comprou aquela ideia. Mas a gente trabalha para que seja viável, para que a gente continue fazendo e melhorando cada dia mais. E nem todas as corridas dão lucro. Exatamente. Como negócio. É um negócio. A gente sabe que todo negócio você corre um risco. Então a gente vai arriscar e procurar fazer e minimizar esses riscos para que a gente tenha rentabilidade. Acredito aqui no escritório de vocês querem ter rentabilidade. Então, o que tem que ser encarado é que o esporte ele tem que ser encarado como um negócio. E nós encaramos o esporte como um negócio. É uma área da educação física, como professor de gestão esportiva lá na universidade que fui, eu sempre falava para os meninos, vocês têm que tratar os seus eventos com muito profissionalismo. Porque se você não trata como profissionalismo, você vai se frustrar. Porque o que vai acontecer? Vai chegar no final do evento, ou até antes do evento, você vai dizer, poxa vida, eu só gastei dinheiro. Eu não vou ter nenhuma rentabilidade sobre o meu trabalho. Porque é o nosso trabalho. Chegar lá às 3h30 da manhã, no sábado, no domingo, não é para todo mundo. Muita gente já começou a fazer corrida e já desistiu. Fora que, tipo assim, que nem vocês falaram antes, né? Não começa no dia do evento. Exatamente, é um planejamento. Essa da Unitins está 3 meses em andamento. E é a 5ª edição, ou seja, tem 5 anos de trabalho, né? Então foi... E eu lembro de uma vez o Cezão tava
Eu vi ele andando lá perto de casa, aí depois que eu fui perceber que ele tava marcando o trajeto e a distância. Que foi na corrida, acho que do Random Stop, alguma coisa assim. Eu morava ali na 404, aí você tava dando a volta ali. Eu falei, vai ser aqui. Eu levei minha esposa e minhas filhas, bora. Então é isso, tipo, é muito mais do que banana e medalha, né? Muito mais. Se fosse uma pessoa fala. Muito legal. Tem uma historinha, pode? É o que a gente quer ouvir. Tava no Lava Jato, né? Aí o Pezão passou. Aí o cara, tá vendo ali aquele cara? Sim, aí eu, sim, quem é? Aí o cara, é o Pezão, o Pezão. O cara, além de ter a escola do Flamengo, tá ganhando dinheiro demais com as corridas, bicho. Tá ganhando dinheiro demais. O carro do cara. O Pezão tinha trocar de carro, ó. Uma Ranger bacana. Aí eu, puxa vida, bicho. Então eu tenho que saber o que está acontecendo. Por quê? Eu acho que ele está me roubando, porque eu não estou vendo a cor desse dinheiro, não. Rapaz, o cara ficou branco. Porque senão eu sou sócio dele. Cada palma você tem que tomar muito cuidado. Que ou é sócio, é parente. Ainda nós temos a capital com espírito de interior. Né? Foi engraçado demais. O cara ficou sem jeito, bicho. O cara ficou muito sem jeito. E para a gente chegar a fazer uma corrida para 3 mil pessoas, a gente percorreu um caminho longo. A gente experimentou muitas coisas, muitos desafios. Deu muita coisa errada. Muita coisa errada. E assim, continua dando e vai dar mais. A gente sabe, porque muita coisa muda. O evento ele tem muita coisa que é peculiar daquele evento, daquele percurso, a condição climática. Sabe? A gente estava... mais um adendo aí. Eu conversando com o Pezão, saindo da estrutura da corrida do Unitins no sábado, ó, pra você ver, a gente pensando, e se fulano não acordar e não vier? Então assim, a gente tem que pensar no plano B, C, né? Eu tenho que pensar num caminhão, num segundo caminhão, que se o caminhão quebrar, eu tenho que ter outro caminhão. E se o cara do chip não vier, eu tenho que pensar no plano B, senão não vai ter prova, sabe? E assim, é tudo muito rápido. O horário de 3 horas da manhã até o horário da largada, gente, acho que cada minuto passa 5 minutos, passa assim. É 30 segundos, acho que é assim, rápido demais da conta. Eu ia puxar a história que vocês contaram pra gente, né? No Uma off, vez, né? No off, das camisetas que não chegaram. Como que foi que vocês resolveram isso aí? Porque imagina você, né, entregar um kit sem camiseta. E aí, como que vocês contornaram isso? Quando que foi? Foi corrida contra o câncer. Corrida contra o câncer. A Hospital Jorge primeira? Saad. Não, foi a quarta. Acho que foi a quarta. Que foi a primeira A que vocês edição, fizeram. a primeira é histórica. Eu não lembro, porque a gente passou um período sem realizar ela, né? Mas foi quando a gente começou a parceria com o Hospital Jorge Saad, né? E a gente mudou de fornecedor, porque houve uma transição de vendedor, e a gente, não, vamos mudar de fornecedor para a gente experimentar, indicar essa confecção, tudo lá em São Paulo. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem esse fornecedor aqui em Palmas. Nós vamos aprofundar isso aí depois. Para o tecido de corrida de rua, nós ainda não temos, né? Infelizmente. É mais barato a gente comprar em São Paulo, pagar frete, do que pedir para fazer aqui. Então, aí, a gente mudou de fornecedor. Foi se aproximando da prova, a resposta do cara ficava num espaço maior, ele respondia a gente num espaço maior, e o cara não respondia mais. Aí a gente olhou um para o outro e disse, Matheus, e aí, cara? E aí, Matheus? Eu disse, cara, vamos buscar essa camisa em São Paulo. Ele não podia ir, cada curso, estava com um menino pequeno, não foi? Eu disse, não, eu vou. Gente, vou. Aí liguei para um ex-aluno meu, de 2 metros de altura quase, disse, ó, tu vai, se tu podes, pode, professor, na hora, pode vir. Tu sabe onde é? Você deu o endereço, a gente acha. Aí, peguei o avião, fui embora. Isso foi na terça-feira, eu acho. Entrega do kit era na quinta. Terça-feira eu cheguei em São Paulo. Aí encontrei com o meu aluno, a gente já partiu. Uma cidadezinha do interior, região metropolitana de São Paulo. Esqueço o nome agora da cidade. Deve ser Jundiaí. Por aí. Aí cheguei lá, na confecção, eu disse, é aqui. Eu disse, vamos lá. Aí a gente entrou, eu disse, fulano de tal. Eu disse, tá chegando aí. Aí a gente já ficou olhando, cadê as camisas? Aí tinha um pouquinho de camisa ali. Daqui a pouco chega o cara, aí a secretária fez, esse senhor quer falar com você, fulano. Aí ele olhou para mim, diga, pode falar, o que é que o senhor deseja? Eu digo, eu sou o César de Palmas. O cara ficou branco, bicho. E o meu aluno atrás de mim, né? Digo, se esse cara bater em mim, ele vai apanhar disso aqui, ó. O que é que o senhor está fazendo aqui? Eu não disse que ia mandar as camisas se você não responde mais as nossas
nossas mensagens, como é que eu ia garantir que você ia mandar? Cadê as camisas? Ele terceirizou Caramba. várias confecções, ou seja, as camisas estavam espalhadas por várias confecções. Às 4 horas da tarde vai estar chegando aqui. Eu digo, 4 horas da tarde eu estou aqui. Não, 4 horas da tarde. O senhor está dizendo que é 4 horas da tarde? Eu fui lá, 4 horas da tarde, chego lá. Chegou uma parte das camisas. Como é que a gente vai fazer isso? Estão todas aí? Não, não estão todas não. Vai chegar até para restante. Amanhã, 9 horas no aeroporto. A cidade fica mais perto de Campinas do que de Guarulhos. Aí, em Campinas, eu digo, ótimo, 9 horas lá no aeroporto, para a gente organizar. Aí a gente, vamos confiar, né? Aí 9 horas estávamos em Campinas, aí ele chegou com as camisas. Caixa, eu disse, bicho, eu não vou abrir essas caixas para contar essas camisas, eu vou ter que confiar em você mais uma vez, eu espero que você não esteja mentindo para a gente. Então tá bom. Aí pegamos as caixas e vamos para o guichê da TAM. Chegou lá no guichê da TAM, aí a mulher olhou e fez, essa quantidade aí não pode ir com bagagem de mão, não. Ai, meu Deus do céu, o que vai fazer? Aí sempre tem um anjo bom, né? Uma senhora da TAM, ela fez, moço, vem cá, vá ali naquele negócio de bagagem, faça 2 caixas de uma. Ela deu a dica, né? Aí eu fui lá, tudo certinho. Aí, quando eu fui olhar o bilhete para fazer o check-in, nada. Eu digo, oxe, o que tá vendo? Ainda tem essa. Quando eu olhei a data, eu tinha comprado a passagem para outra quinta-feira, que eu tinha olhado o preço mais barato. Matheus, que é nosso financeiro, disse, Matas, comprei a passagem na data errada. Né? Não pode piorar, não. Fala outra coisa. E a bagagem? Tá tudo aqui, já tá tudo... Não, compra logo essa passagem aí. Comprei o dobro do preço, caro que só a molesta. Aí foi com bagagem de mão. Ainda teve que pagar excesso de bagagem. Muito excesso, não foi pouco, não. Muito excesso. Sei que a gente gastou quase 10 mil reais. Quase 15. Quase 15, foi mais. O financeiro. Não, quase 15 mil reais. Mas a gente entregou. A gente podia ter dito, as camisas extraviaram, as camisas não chegaram, mas a gente... Como já aconteceu, né? O respeito ao público, ao respeito ao nosso público, né, ao nosso patrocinador, aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não faz a corrida, não faz o evento esportivo. E a gente chegou. Cheguei quinta-feira aqui, dia da entrega do kit. E deu certo. Estamos felizes, estamos realizados. E tomou prejuízo nessa corrida. Prejuízo. Né? Nem sempre a gente ganha, né? E o povo fala que é só banana, na verdade. É verdade. Mas assim, mantiveram o padrão de qualidade, né, dos eventos organizados. Sim. Que eu acredito que seja o mais E importante. poucas pessoas sabem disso. Agora vai ser muita gente sabendo disso. Fazer um corte só disso aí. Mas foi muito legal. É aprendizagem. Uhum. Aprendizagem. É, sem a camiseta o evento acontece. Agora, teve um outro episódio que não chegou o número de peito. Como é que você entrega kit sem número de peito? E a gente não tinha prazo para pegar. Tava tudo certo no avião, para embarcar lá de Brasília. Aí tem uma dinâmica nessas empresas de transporte aéreo que às vezes chega lá um defunto, sei lá, alguma coisa, uma carga especial, que eles tiram parte da carga que já está até embarcada Prioriza. e prioriza a outra e a nossa ficou para trás. Aí eu falei, meu Deus, e a gente estava com um prazo bem apertado. Aí não veio, a gente teve que mudar o dia da entrega, tem um transtorno, porque aí tem um atleta que não viu a mensagem, vai lá, como é que vocês fazem isso, sabe? São xingados. Sim, a gente entende, claro, né? A gente minimiza da forma que dá, mas a gente já estava também com plano B, C, D, tudo pronto. Já tinha uma pessoa lá, um conhecido um amigo nosso lá, de carro, pronto para ir na empresa lá da Gol Log, para pegar a mercadoria e trazer noite adentro, né? Mas aí a gente conseguiu falar na GoLog, o funcionário certificou que a carga estava dentro no próximo voo, e aí a gente ficou mais tranquilo. Mas assim, isso aí né? sabe quando você perde uma carteira, aí fica com aquela sensação, meu Deus, perdi minha carteira. Hoje é o celular, né? Perdi meu celular, e agora? É essa sensação, sabe? Só que essa sensação dura um dia inteiro. E que mais? Agora eu gostei dessas histórias, né, Maju? Vocês têm mais histórias de perrengue pra galera conhecer e saber que é muito mais complexo do que de fato é. No triatlo ano passado caiu um Pé d'água. pé d'água, molhou, queimou o computador do Fabiano e molhou hoje, invadiu a tenda. E a gente já aprendeu outra coisa, né? A tenda ela tem que ter tablado
para ficar mais alto. A gente não colocava, porque nunca tinha passado por essa experiência. Sempre você vai aprendendo as coisas, né? O cara entra no lugar errado do percurso, né? Então o staff dá uma informação errada. O ano passado, na corrida da infantaria, tem uma boa. Uma boa e uma das nossas. Fizemos o contrato, o Exército, o gelo é conosco, não tem problema. O gelo é uma coisa que a gente não abre mão, tem que ser o nosso fornecedor, a partir dessa história aí. Chegamos lá de madrugada, primeira coisa, ninguém sabia onde estava o caminhão com o material. Eles guardaram num setor lá que ninguém Ainda achava. bem que um ex-aluno nosso, o Marco Barroso, né, foi aluno da universidade, serviu lá no quartel, então ele já conhecia o quartel todo, aí ele conseguiu achar. E o gelo? Não, o gelo está aqui. Aí levou o Matheus lá, quando veio o gelo, estava congelado dentro de uma única peça. A pedra. Uma única peça. Sabia se eu chorava, o que eu fazia. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E a gente já tinha passado por uma experiência de falta de gelo numa corrida, lá da Ubra. Que o caminhão de gelo quebrou, o cara não ligou pra gente, saiu pezão nas conveniências comprando gelo. Metade da corrida foi com água quente. Meu Deus. Não, aí nessa da infantaria, e Matheus, o que a gente vai fazer? Deixa aqui, vamos quebrando, vai embora quebrando, vai embora quebrando. 5 minutos antes, Matheus ainda estava pondo, Matheus e Pezão pondo o gelo nas águas. 5 minutos antes. E aí que a gente fica se comunicando, né? Porque eu que fico na arena, não, segura, pronto. Aí a partir de agora, o gelo, a gente não abre mão. É só o nosso fornecedor. É importantíssimo, né? Gelo. Nossa. Ainda mais pra cidade de Palmas, assim. Meu para pra Deus pensar. do É céu. um trem tão simples, mas que pode gerar um problema de grande Estraga a prova. estrago. Aí foi muito. Aí pronto, aí a partir desse aí o cara. O gelo. Não, o gelo é conosco. Pode deixar que o gelo é A gente conosco. resolve. Não, a gente resolve, a gente tem um fornecedor. Ah, mas e a gente tem um amigo. Não, negativo, a gente não abre mão. Não abre mão. Tá, até mandar um abraço pro Romário, que é nosso fornecedor aí, né? Tem coisas na prova de logística que quando você, na negociação ali com um patrocinador, com uma instituição, ela quer tirar aquele custo porque ela tem acesso. Só que compromete muito a nossa logística, porque a gente fica dependendo de outra pessoa que não sabe como é a dinâmica do dia da prova, sabe? E aí é mais dor de cabeça. Então, tem coisa que a gente não abre mão. O pessoal acha que é um churrasco, né? Por exemplo, caminhão. O caminhão é simples, é só você dirigir. Só que o cara às vezes não tem um trato, não sabe onde. Até o jeito de parar na via, de ir atrás. A gente não precisa mais falar. A gente só fala, tá aqui tal hora. A gente sabe, o cara já sabe? Já é tudo muito automatizado já para nós. Já é um processo bem já é um desenhado. processo, exatamente. Não, o ano passado, na Corrida da Infantaria, a Corrida da Infantaria vai acontecer agora. 12 de abril, galera, vamos se inscrever. 12 de abril, Corrida da Infantaria. Um percurso massa na terra, muita natureza. Voltou a ser pela manhã, como vocês pediram, né? Então, a gente, na Corrida da Infantaria, o ano passado, na hora do recolhimento, o caminhão quebrou no meio do mato. Foi. Mas ainda bem que era no recolhimento. O recolhimento Se quebrou fosse no meio na do hora mato. de deixar as coisas. Quebrou no meio do mato. E aí a gente fez em novembro. E caiu no final de semana do Finados. E o 22º Batalhão é ao lado do cemitério. Né? Aí a gente fez no sábado, em vez de fazer no dia 2, que era domingo. Não, no sábado vai estar tranquilo. Meu Deus do céu. Estava mais movimentado que o corredor Nitinho do cemitério. E aí, a turma do Exército, que foi maravilhosa, a gente teve que abrir uma trincheira para cortar o caminho, senão não passava. Por quantidade de carros. Então são coisas que acontecem na hora e você tem que resolver. 20 minutos antes da E a gente resolveu. Junto com a equipe lá do Exército, né? Tiraram a cerca. Ó, professor, aqui dá direitinho no caminho. Então, beleza, vamos embora. Porque a gente passa um pouquinho por fora do 22º, depois retorna para dentro do terreno do 22º Batalhão. Aí teve que antecipar essa entrada. Por quê? Por causa do trânsito, que a gente não imaginava que ia estar tão movimentado. E você comentou que era uma prova que era feita à noite, né? E passou para amanhã. Como Ela que... sempre foi de manhã. Aí, ano passado, a gente, por conta do dia do Finados e datas apertadas... A mudança do comando? Né? Mudança do comando, a gente teve que adiar. A única data possível que teve foi no sábado. Aí, no sábado, teve que fazer no final de tarde. Porque de manhã o pessoal trabalha, é ruim. Mas ela sempre foi de manhã e ela retornou para amanhã. Então, o nascer do sol lá é lindo.
É sério mesmo, é na serra, não é fazendo propaganda não, já fazendo, mas é muito bonito. Show. A prova do triatlon também foi no sábado, né, do ano passado, por causa do choque com a meia maratona do Tocantins. A gente não quis brigar com a meia maratona do Tocantins, né? Porque vocês já tinham reservado a data. A gente ia perder mesmo, né? Mas aí fomos pro sábado, não teve jeito. E aí, o Cezão tava falando que caiu um pé d'água, gente, mas vocês não têm noção do pé d'água que foi, não. A gente tava no meio do lago, eu nadando, tava na segunda volta, começou a chuva forte. Eu falei, pô, esse povo vai parar minha prova bem aqui no meio. Aí conseguiu não parar, mas depois que eu fui perceber o tamanho do estrago, né, que tinha. Porque não tinha raio, né? Não tava tendo não raio. tem raio, quando não tem raio é mais tranquilo, dá pra continuar. A gente saiu da água, eu vi que tava tudo tipo meio que a tenda molhada. Não, você para, falou. pelo amor de Deus. E na hora de pedalar, não dava pra pegar vácuo, porque ou você pegava vácuo ou você você não enxergava. Mas foi legal a prova, apesar dos problemas com excesso de chuva, foi legal a prova. Mas e aí? A gente falou desses perrengues, e aí você teve uma coisa que eu falei que eu queria aprofundar depois. A questão de fornecedores nas cidades que possam atender a corrida, né? Tem a questão da camiseta que fica caro, tem a questão de... Como é que é? Chip, tem gente que atende aqui em Palmas já? Como é que funciona essa logística e como que a cidade poderia se preparar melhor para ser parceiro da LCM e dos eventos esportivos aqui? Assim, chip, a empresa... O celular resolveu falar sozinho do nada. A gente comprou o equipamento de cronometragem, né? A gente tem uma parceria com a Chip Brasil, que era quem sempre atendia as nossas provas. A gente nunca fez com outra empresa, sempre com a Chip Brasil. E o Rafael, que é o proprietário lá em Brasília, ofereceu para a gente representar a Chip Brasil no Tocantins. Como a gente tem o Fabiano, que sempre foi nosso parceiro, agora é membro indispensável da LCM, a gente também atende outras provas com a cronometragem. Uhum. A única coisa é que a confecção dos chips e dos números é ainda de Brasília e faz parte do nosso acordo, então a gente compra deles. Uhum. Mas a gente opera, a gente já tem equipamento para operar. Então foi um investimento que a empresa fez, né, para atender as nossas provas e provas de terceiros. Agora, camiseta, tem empresa aqui que consegue fazer, mas a logística ela não encaixa assim da forma que a gente precisa. A forma de entregar o material às vezes não é bacana, sabe? Não vem no jeito apresentável para entregar para o corredor. Material. Se faltar material, aqui é difícil conseguir material a tempo. Lá em São Paulo parece que tem um polo de confecções em que faltou aqui, o cara pega num parceiro ali, ele consegue com 2 dias, aqui demora 15 dias para chegar um material. Aí, se faltar, o cara não consegue, às vezes, repor a tempo, sabe? Então, isso tudo encarece. Aí, como o César falou, é difícil aqui uma empresa conseguir, para esse tipo de material, de poliamida, esse que a gente utiliza nas provas. E um outro item de fornecedor que também aqui não encontra é premiação. Medalha e troféu, né? Aqui em Palmas não tem empresa que faça, pelo menos nunca nos foi apresentado, né? E a gente faz no Paraná, se eu não me engano. É Paraná, uma empresa também que está com a gente desde a origem da empresa. É uma logística complicada mesmo. Né? Brasília ainda dá para ir lá buscar de carro, né? Num custo baixo. Agora... E essa logística implica, que muita gente às vezes não entende, por que você não abre mais 300 vagas? Porque eu não consigo fazer mais 300 camisetas, mais 300 medalhas a toque de caixa. Né? Se as inscrições esgotassem como era no Circuito Vigílio, que eu falei, com 30 minutos, e eu tinha prazo para abrir mais 200, mais 100, mas não é a realidade nossa, entendeu? Então, às vezes a gente quer abrir, mas não tem como. Não é simplesmente abrir a inscrição à vaga, não é. É toda a estrutura que é montada, tudo que é planejado. Quando a gente vai para a planilha, ontem nós estávamos com um cliente, né, e ele preocupado com a quantidade de inscritos, eu disse, não, a gente vai limitando e vai crescendo, né, porque as pessoas olham sempre para o máximo. Pô, vocês colocaram 3.000 pessoas, mas na primeira da Unitins foram 700. 900. Então foi uma construção, né? Isso. Exatamente. Você tem que persistir, perseverar com a ideia. Se você... Não, vamos... A 5ª edição, uma vez eu escutei de uma captação que eu fui fazer, aí o cara disse,
Engraçado, todo evento aqui em Palmas é o primeiro. Eu nunca vejo o segundo chegar aqui para mim. Isso é preocupante, né? Foi uma fala em tom de sarcasmo dele, né? Mas é uma realidade. A manutenção do evento é muito importante. Porque dá credibilidade, né? Você está vendo que existem pessoas sérias fazendo. Quantas primeiras corridas a gente já viu aqui e a segunda nunca existiu? Né? Então é importante que mantenha essa constância e acreditar no seu produto. Né? E fazer uma boa entrega, né? Porque o evento só vai ter o 2 se o primeiro teve uma boa entrega. Uma boa entrega. Isso é muito importante. É por isso que anteriormente o Matheus falou. Independente se a gente errou em algum lugar e não vai ter o lucro esperado, mas a gente vai entregar com a mesma qualidade. Show. Isso a gente não abre mão. Tem uma questão que vocês falaram aí, tem provas que são de vocês, que a marca de vocês promovem. E tem provas que as empresas contratam vocês. Hoje, na minha visão de corredor de 2 anos, eu vejo como um bom negócio uma empresa fomentar uma corrida. Eu queria que vocês aproveitassem esse momento para defender isso, saca? Tipo, por que uma empresa deve comprar essa ideia e fomentar uma corrida? A corrida de rua, primeiro, foi o esporte que mais cresceu em 2025, no mundo. Então, a visibilidade ela já é grande por se tratar da modalidade de corrida de rua. Movimenta demais o comércio, o mercado local. A visibilidade para o patrocinador é muito grande, porque atinge um número considerável de pessoas, porque os 1.000 corredores, ele reverbera para, sei lá, eu diria para umas 50 mil pessoas, que publica, que posta no Instagram, que alimenta ali durante 3 meses aquela marca. E é muito positivo para uma empresa associar a imagem dela a bem-estar, saúde, e a corrida, ela comunica isso, né? A gente percebe que hoje o movimento das pessoas não é nem ostentar dinheiro, mas é ostentar saúde. Quem posta com treino pago, com a corrida, com um grupo de amigos fazendo alguma atividade esportiva, é o que está em alta, é o que o pessoal admira hoje. Ninguém admira mais aquele cenário de loucura que era mais comum há um tempo atrás. Então na boate com fogo aparecendo. Exato. Então, lembra não. O modo de comunicar mudou. E as empresas que estão percebendo isso estão se destacando, né? Tem empresas que entram com a gente, participam de várias provas e as pessoas começam, nem sabia que essa empresa existia, agora está na boca do povo, o pessoal sabe que existe, o que faz, o que entrega. Então é um canal de comunicação muito efetivo, muito positivo, né? E como a gente tem as redes sociais para trabalhar isso hoje, às vezes você consegue, só com tráfego pago, com coisa, chegar nas pessoas, mas quando você chega agregado a outras marcas, a eventos consolidados, isso tem um impacto muito maior para o público consumidor. Né, César? Exatamente, né? Foi boa lua, Matheus, hein? Entendeu bem o conceito lá do marketing. Tem uma diferenciação aí. Você falou muito focado no patrocínio, né? E essas marcas que querem promover a corrida, elas contam com a NCM como parceira também. Então, por exemplo, a gente do Rolê Run quer fazer uma corrida. A gente contrata vocês. E por que seria interessante para a gente? A mesma lógica do patrocínio. Quando a corrida é da pessoa, né, ou da instituição, da empresa, é uma corrida da empresa, a força é maior do que só entrar como um apoiador, né? Inclusive, o custo é mais elevado, né, para se fazer isso. Então, é o mesmo princípio de comunicar, mas você vai comunicar com uma força muito maior. Tanto que a gente, em algumas cotas de patrocínio nossas, a gente oferece para provas que são nossas o name rights, né? Que a pessoa assina a prova. Quando você assina a prova, a conotação de que você é o idealizador da prova, ela fica mais evidente, né? E o custo é menor. E a gente tem a percepção e o entendimento que quem tem que aparecer são os parceiros, são os corredores. A gente tem que ser o bastidor, sempre. A gente aparece em algum momento ali para fortalecer nossa marca como empresa organizadora, mas a gente tem que oferecer um produto, entregar a experiência e fazer com que as pessoas que acreditaram naquele projeto sejam divulgadas, sejam evidenciadas, né, de alguma maneira. Show. E o triatlo, hein? Vocês entraram nessa... Fugiu, mas não teve jeito. Cara, porque assim, eles falaram que as inscrições não pagam
a corrida, né? O triatlo, mano, você deve tomar um prejuízo muito grande. Ou não? Como é que é essa questão do triatlo? Muito grande, não. Igual o César falou, a gente fugiu muito, né? Assim, a gente já teve outro convite da federação em algum tempo atrás, mas assim, não foi nada muito formal. Falou, e aí, vamos assumir o triatlo, vamos. E a gente, assim, não é expertise de nenhum dos três. A gente nunca tinha feito um triatlo antes. O máximo que eu tinha visto era o Ironman que aconteceu aqui como telespectador ali, mas nada com aquele olho de, vou fazer um dia. Achava a logística muito complexa, principalmente a da água. O que era mais preocupante para nós era a água. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente tá frito, né? A chance de acontecer é maior. Mas, assim, o importante é ter o entendimento do seu limite. E a gente entende bem isso, né? O que a gente fez? Traz a Federação Aquática. Quem são os especialistas? Federação Aquática. Então, os caras é que vão tomar conta da água. E o presidente, o Luizito, junto com o Fran Sérgio lá, o Reiner, né, que são parceiros nossos, então eles conseguem administrar aquilo de uma forma maravilhosa, e bem profissional, porque não é na amizade, é um contrato profissional que tem com a gente. A gente coloca na planilha de custos a parte da Federação Aquática, né, que vai lá, que leva os barcos, tem o staff, leva os barcos, leva os stand-up, né? Leva o stand-up, tudo. E o ano passado, e na segunda prova, a gente teve a participação da Federação de Ciclismo, que virou nosso parceiro, o Vinícius. Eu nem sabia que existia. Entendeu? E aí ele foi o árbitro, ele que acompanhou. Então, não adianta, a gente tem esse entendimento, e eu acredito que o sucesso para qualquer empresa é você ter o entendimento do seu limite. Não é? Da gente não querer fazer coisas que a gente não tem a expertise. A gente tem a expertise da gestão esportiva. A gente entende o funcionamento, como a gente quer que aconteça. Mas a expertise específica de como fazer aquilo, como fazer, colocar as boias, qual o horário, a distância, como medir. Os caras conhecem o cara do barco, o cara do barco é amigo deles, pô. Então o cara tem expertise. E a gente está muito feliz com essa parceria e vamos manter essas parcerias. Por isso que o triatlo é um sucesso. A gente transformou o triatlo no estado de Tocantins, porque não tinha cronometragem, era uma prova... Era o cara na primeira prova que eu fiz era no... Não que não tivesse passava, sucesso, o cara marcava no mas papel. não cabia mais. E se a gente sair um dia, não vai caber. Aí quem vier vai ter que fazer isso aí. Manter o sarrafo. Porque a turma vai cobrar isso aí. A gente estava muito temeroso, muito temeroso, mas a gente conseguiu superar isso aí. E eu tenho certeza disso, por causa das parcerias. Show. Da efetivação das parcerias. É a junção de forças. Como triatleta, muitas aspas aí, a gente percebeu muito a diferença, né? As primeiras provas que eu fiz de mountain bike, você tem noção. Mas quando vocês entraram, mudou de fato. É outro patamar da prova, né? E a gente é um público mais chato também, né? Um pouco mais exigente. Que é isso? Ele que tá falando, né? Não são vocês. É um pouco mais enjoado. Tem que fazer como é que é o nome? Negócio Bike check-in. Não, tem que fazer Congresso o congresso técnico para tirar um monte de dúvida. Tudo tá escrito lá, o povo fica fazendo pergunta, enfim. Eu mesmo sou um desses. Mas é um potencial crescimento também, né? O triatlo vocês veem como uma forma de crescer em Palmas ainda? Quando a gente assumiu, né, e a gente também deu uma pesquisada e a tendência do mercado era que o triatlo em 2026 tomasse uma proporção maior. Né, porque existe uma tendência de migração dos corredores para o triatlo. Então, assim, a gente acreditou também nessa parte comercial e de aumentar o número de adeptos. Mas para aumentar o número de adeptos em Palmas, você tem que fomentar com eventos. O cara que começou a praticar, ele vai experimentar primeiro localmente, né, assim, mais próximo, no quintal de casa. No quintal de casa, para depois ele experimentar uma prova mais robusta em algum outro canto, né? E a gente acreditou muito nisso. Né? Agradecer também o apoio da federação toda, o Sérgio, Navarro, o Bacio, todo mundo que... A galera acreditou mesmo. E dá o suporte todo, assim. E às vezes a gente faz as perguntas bem básicas, bem óbvias, né? Que pra gente não é óbvio. E, como eu digo sempre em sala de aula, o óbvio precisa ser dito.
Eles nos ajudaram muito. E assim, a gente escutou muitas pessoas que são praticantes do triatlo há muito tempo. Então, todos os atletas que já estão aí mais tempo na atividade, todos os detalhezinhos a gente conseguiu, pelo menos tentou escutar e colocar em prática, sabe? Como o César falou, foi um desafio e foi um gasto de energia tão grande, mas tão grande, que como não era da nossa prática, o medo de errar, de dar tudo errado né, e talvez nem manchar nosso nome, mas assim, colocar em xeque o que a gente construiu nesses anos todos. Mas a gente encarou. Então, assim como a gente encarou novos desafios ano passado, teve a prova de obstáculo que a gente entrou, teve... Sim. A gente fez muita coisa, assim. A gente encarou um torneio de futebol que tinha um tempo que a gente não fazia, de nível internacional. Então, a gente deu realmente um salto na empresa nesses 3, 4 últimos anos e a gente acredita que a gente está indo num caminho de profissionalização que não tem mais volta. Bom demais. E a primeira prova de triatlo que vocês fizeram foi de cross, né? E vai ser de novo. Meu Deus, cara, é muito... Qual é a data, Matheus? 17/5. 17/5. A gente tem previsto as perguntas aí, né? De quais são os próximos eventos. Eu lembro que você falou também sobre a gamificação, que tinha uma novidade vindo aí. Que novidade está relacionada com qual evento? A gente foi convidado para realizar a parte técnica de um circuito de corridas que já foi lançado aqui na cidade, o Race Tour. O Matheus é que participou das tratativas. Eu estava em Olinda, né? Férias, carnaval. O Matheusinho ficou aí esse ano, participou das tratativas e surgiu a ideia da gente incluir uma das nossas provas, né? Dentro daquela ideia de o produto já existe e você só vai ampliar a força de quem está ao seu lado e do nosso produto. E o pessoal da organização, o Johnny, a Paula Rovani, o Daniel, né, Matheus? Daniel e o Daniel, que são os idealizadores do circuito Race Tour, aceitaram a proposta e a gente vai ser a segunda etapa do circuito Race Tour. A primeira vai ser agora. Etapa Girassóis. Etapa Girassóis. Dia 3/5. Fica atento. A nossa, 14 de junho, que é a meia maratona das praias, que é uma prova já efetivada, vai ser a 5ª edição. Né? Então é uma prova que passa por todas as praias, né? Graciosa. É uma prova muito legal. Né? Foi a primeira meia que eu fiz. Então vai até a Praia do Caju. E tem a terceira etapa, que é uma etapa surpresa. E a gamificação é dentro das 3 provas. O atleta ele vai somando pontos dentro das provas. E aí, no final do circuito, vai ter uma premiação para esses atletas que pontuaram mais. E a grande surpresa é a mandala, que vai ser a medalha. Vai ser divulgada ainda. Acho que essa semana. E vai ser uma coisa diferente. E quem participar das 3 etapas vai concorrer ao sorteio para participar da São Silvestre desse ano com um acompanhante. Show, muito demais. E a pontuação, ela é a partir do quê? É tempo para a gente Os 10 se primeiros preparando, colocados. Os 10 primeiros colocados de cada prova. São 10 quilômetros, 5 quilômetros. A prova que você escolher, você vai pontuar. Igual nos 10 e igual nos 5. Se você chegar em primeira, a pontuação é a mesma. Então, a estratégia é de cada um, para ver qual prova vai se inscrever. A gente não vai ficar dando dica, não. Falar, fulano tá nessa prova, é melhor você ir nessa. A gente nunca fez isso e nem não vai fazer, tá? Então, cada um que traça sua estratégia. Você escreveu aí, E aí, se eu quiser, por exemplo, eu faço uma prova no 5, a segunda no 10, pontua... não tem problema, pontua igual. Tá, show. Todas as distâncias vão pontuar. 5 e 10. E no caso da minha maratona, 5, 10 e 21. Os 10 primeiros, geral. Tá? Então a gente vai fazer essa eu não vou participar dessa pontuação. Vamos por categoria ainda. Porque tem estratégia, às vezes, porque a distância principal geralmente é premiada em dinheiro, né? Então, provavelmente os elites que competem pelos 5 primeiras vagas vão para a principal. Por dinheiro. Olha ele dando dica, que ele falou que não ia dar. Não, é dica. Não vou falar nome de quem se inscreveu, né? Essa talvez dica é... E aí é isso, é entender que momento que você está do seu treinamento, para ver qual prova que você se encaixa para você pontuar mais, né? É legal, porque acho que fomenta, assim, a diversão. E assim, não, é bom demais. A gente está com... tem uma campanha rolando de quantas atividades... Você faz atividade, ganha ponto e vira refeição para doação, né?
E aí colocou dentro da assessoria, a tia Isa colocou e publicou para outras pessoas participar também. Então, à medida que a gente vai fazendo atividade física, vai pontuando e vai gerando doação. Rapaz, mas virou uma competição interna quem pontuou mais hoje, quem pontuou mais na semana. A gamificação provoca isso, essa brincadeira saudável, né? De que... Isso é muito legal. E assim, a gente fechou um contrato agora também. Nós vamos ter a corrida da Casa da Cadeira. Em julho, Em dia julho, 12. 12. Legal. E aí o proprietário, o Daniel e o Gabriel, os proprietários, junto com a esposa do Daniel, a Elaine, né? Que foi minha aluna também, de handball. Quem não foi minha aluna? Então, todo mundo do César. Fizemos uma proposta para ele num projeto que Matheus construiu na faculdade com os acadêmicos, chamado Mova-se, através de aplicativo, para mostrar o interesse dos funcionários a adotarem uma prática saudável de vida. Legal. Matheus, explica mais um pouquinho sobre esse projeto aí. Os alunos que vão formar esse semestre que vem, eles participaram de uma disciplina extensionista comigo e eles aplicaram com um curso, uma gamificação, utilizando aplicativo, para ver quem percorria mais quilômetros. Tinha uma meta para ser atingida e no final, quem pontuasse mais ganhava o prêmio lá, que era um tênis. Então, fez uma gamificação, mas foi curta. Uhum. E aí, quando nessas tratativas com o Daniel, da Casa da Cadeira, para fazer a corrida, uma das preocupações dele era o engajamento dos colaboradores dele para o evento, né, para comprar a ideia, porque ele vai fazer a comemoração do aniversário da empresa e ele gostaria muito que os funcionários estivessem envolvidos também. Aí eu falei, olha, se deixar somente o dia do evento, muita gente pode estar despreparada, não vai conseguir fazer a prova, não vai se interessar tanto. Mas se você propuser uma ação, um programa de bem-estar e qualidade de vida aqui, utilizando a corrida e a caminhada, você pode estimular seus funcionários a aderirem a esse comportamento e, consequentemente, participar da prova conseguindo correr, porque tem prazo, né? E aí ele achou fantástica a ideia, aí eu falei com os meninos, eles estruturaram, então dá o crédito para os meninos, aí a Isadora, o Wesley, José Neto e o Vinícius, que estão à frente. A gente direcionou e eles estão conduzindo. Começaram hoje, inclusive, o pessoal posta no grupo. Legal. Cumprir, manda foto, aí vai pontuando. Aí vai ter encontro presencial, vai ter camiseta, vai ter quem pontuar mais vai concorrer a prêmio, sabe? Então, assim, é uma prática já adotada em várias empresas, né? E a gente tentou estruturar de acordo com o que a Casa da Cadeira queria para aquele momento. E vai ser uma corrida bacana, assim, vai ser uma corrida bem festiva, 5 quilômetros, só que vai ter uma das maiores premiações de corrida do estado. Porque ele vai premiar em produtos os ganhadores. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui, o primeiro lugar vai ganhar um jogo de jantar. O jogo de jantar custa, sei lá, R$4.000. Ele vai até colocar o valor referência. O segundo vai ganhar um sofá de R$3.000. Eu estou dando um exemplo aqui, mas pode ser outra coisa. Uma cadeira de escritório. E vai fazer sorteio para os participantes no dia. Então, assim, todo mundo vai ter chance de ganhar e os ganhadores vão ganhar prêmios. Entendeu? Eu já estava aqui pensando em começar a treinar para mobiliar minha casa, né? Que eu tô nesse momento. Então, isso é mais um produto que a LCM leva na oferta do nosso serviço. Então, especificamente aquele cliente, uma ideia sob medida, que transforma não leva somente o trato do nome, mas sim da transformação do ambiente de trabalho. Isso é ótimo. Então, são essas questões que a gente acredita que a inovação da LCM, né, do que a gente procura perceber com o nosso cliente, são essas inovações. A gente levar essas inovações. No ano passado, a gente fez uma corrida com a doutora Ingrid e o Léo da Lupo, a Don't Stop, né? Run Don't Stop, ali por volta que foi o que você estava marcando lá. Então, foi sensacional, cara. Sensacional, um circuito legal, muito verde, uma coisa diferente, o pós-corrida foi legal. Acho que a gente é abençoado. Tinha um terreno, totalmente um terreno baldio lá, sujo, cheio de coisa. Aí ela disse, não, a fã a Elmo vai adotar como praça. Fez a praça. Em tempo recorde. Lindo, espaço, grama. Olha aí, para a nossa pós-prova vai ser maravilhoso. Então, são essas coisas que a gente acredita que a energia positiva do que a gente tenta passar para as pessoas, de construir vida nova, de mudar o hábito, ela retorna.
Então são coisas interessantes que fez com que a LCM ela seja alto astral. Alto astral. E as próximas provas, né? Era o que eu ia perguntar. Vocês já foram soltando aí uns spoilers, né? Os convites com as datas. O que vocês têm em vista para as próximas provas, os próximos meses? Tá, vamos lá. Que já está com as inscrições abertas. A gente tem para 12 de abril, Corrida da Infantaria. 18 de abril, Marista Night Run. Acho que vai ser uma das únicas corridas noturnas pelo menos do semestre, né? Não sei como é que vai ser o segundo semestre. Acho que tem talvez a do aeroporto lá, não sei se vai ser noturno, vai ser de manhã. Dia 3 de maio, Race Tour, primeira etapa Girassóis, tá aberta a inscrição. Dia 7 de junho, Corrida da Marinha. Também abrimos essas inscrições nesse domingo. Inclusive, ao vivo? Não. Já vai ter acabado. Tem um cupom rolando aí, mas vai expirar hoje. Então vou deixar quieto. O triatlo, que é 17 de maio, a gente vai trabalhar para abrir inscrição até o final desse mês. Show. Como é um público mais seleto, acho que é mais fácil comunicar com a quantidade de pessoas que a gente precisa. Então, esse a gente deixou para abrir no final desse mês. E o que mais? Vem junho. Aí vem 31 de maio, a gente vai abrir as inscrições. 25 de março, a Steve's Race. É uma corrida muito esperada, que é uma corrida de obstáculo. O público que foi achou fantástico. Eu corri a corrida. Eu acho loucura. Eu corri porque eu queria experimentar. A gente comprou a ideia, achou legal. Falei, mano, eu preciso correr esse negócio. Aí eu, inclusive, deu câmera no meio do percurso. Essa vai ser a segunda edição. Vai ser a sexta edição. Sexta é porque edição? assim, ela surgiu em Gurupi. Então, Gurupi, primeira edição. Aí depois, segunda edição em Gurupi. Aí depois veio para Palmas. Aí teve Araguaína. Então, eles estão fazendo um circuito. Mas em Palmas é a terceira. É a terceira. Entendi. A gente foi fazer uma reunião para conversar com o pessoal da Polícia Militar sobre a organização de corrida, como funciona. Saímos de lá quase com um contrato assinado. Foi maravilhoso. Sim, a gestão do Tenente Coronel Tiago Monteiro, né? Ano passado, e agora Marques, né? É o Boletini, só que aí agora o Tenente Coronel Marques está à frente. Está à frente. Aí é uma corrida diferente, corrida do obstáculo, muito esperada, a gente vai abrir a inscrição agora, né? E é interessante, porque as pessoas se autossuperam. É uma autossuperação. Cara, mas eu acho loucura demais, velho. Mas é divertido. É divertido. É uma loucura divertida. Você percebe que mais de 95% não está preocupado em nada com o prêmio. Está preocupado em ajudar o cara a completar o desafio, o obstáculo, sabe? É muito massa. E como a gente acorda cedo para a prova, eu até olhei, né? Quando eu comecei a prova, eu já tinha dado 15 mil passos. Eu falei, vixe, será que vai dar? No meio da prova começou a dar cãibra, né? A gente meio alimenta bem e tal, mas foi legal pra caramba. Tem também a meia maratona das praias, que vai ser 14 de junho. Aí tem em julho, dia 12 de julho, a Corrida da Casa da Cadeira. E 28/6 também a Corrida do Fogo, que provavelmente também vai chegar aí no patamar da corrida da Unitins e a gente... Nós fomos contratados para fazer a Corrida do Fogo. Que maravilha. Ano passado foi noturno, né? Foi, esse vai ser de manhã. Teve alguns probleminhas ali que... Sim. Tipo, teve uma parte da prova... Tava sem energia. Caiu energia, cara. Aí a minha noiva que não enxerga muito bem, ela falou que foi horrível. Porque, tipo, ela não tava vendo onde é que ela tava correndo. Mas que bom que vocês vão estar na frente. Porque é uma corrida boa, uma corrida tradicional, né? E legal. Te agradece, o bombeiro. Né? Coronel Marques também. Não. Não lembro. A gente já fazia a cronometragem. Uhum. Já era nossa, a chipagem já era nossa. E aí a gente ia lá correr, né? A gente gosta de participar também. Eu, como bom atleta de handball, do Master. E aí a gente viu a possibilidade de fazer uma proposta, fomos lá conversar e aí deu certo. Show. Deu certo. Só para ilustrar como é que funciona isso, porque corridas institucionais, assim, por exemplo, Unitins, Polícia Militar, às vezes eles têm que dispor de um efetivo muito grande, uma comissão muito grande para poder realizar o evento, porque é uma logística complexa. E às vezes não é a expertise da turma que está ali, e sobrecarrega um ou outro. Então, quando eles conseguem ter esse entendimento e contratar uma empresa que praticamente vive disso, você consegue ter uma liberdade maior de colocar o seu efetivo para curtir a prova,
para poder participar da prova de uma forma mais tranquila. É igual eu costumo dizer quando eu vou conversar com algum patrocinador, igual festa de aniversário. Quando você vai fazer festa de aniversário para criança. Cara, você pode fazer tudo, cachorro-quente, sopra balão, dá um trabalho danado. Agora, quando você tem condição de contratar uma empresa e organizar a festa, você só vai lá e curte, cara, é outro nível. E tem outra questão também, vocês usou o exemplo do aniversário. Quando é seu aniversário, você fica dando atenção pra tanta gente que você não curte. Exato. Aí, a partir do momento que você tá ali numa festa que tem gente organizando, você vai lá e vai curtir, que é o que o pessoal do efetivo vai fazer. Né? Perfeito, é isso mesmo. Show. E aí, estamos com o calendário bem organizado esse ano, né? Primeiro semestre é aí, depois do segundo semestre tem mais. Tem muita novidade aí, vai ter corrida do Flamengo, o pessoal tá querendo, a gente tem novidade, a gente tá tratando assim umas ideias que ainda estão no papel, mas que se sair acho que vai impactar bastante aí o mercado da corrida. Show de bola. Mas a corrida do Flamengo está confirmada. Não, tô falando das atrações. Será? Ué, aguarde as atrações. Vai ser... O pessoal trouxe o Diogo Nogueira no ano passado, né? Vamos ver como é que tá esse. Não, aí também... Foi qual? Sesc. 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 Aí não dá pra competir não, né? Mais um na prova do Unitim já Mandou foi. bem, né? Cara, eu fui bem. embora, nem sabia que ia ter o negócio. E os caras estão mandando muito bem. Estão mandando bem, mandaram bem. Passa um abraço pro pessoal do Mais Um. Diego jogou comigo. O Erlon foi meu aluno, que é irmão do Diego. Foram meus alunos na educação. São professores de educação física. Show. E onde as pessoas podem encontrar esse calendário de eventos organizados por vocês? Onde elas podem encontrar vocês também nas redes sociais? Nosso Instagram é LCM Gestão Esportiva, tem uma publicação lá com o nosso calendário. E pela Via Esportes também, que a gente está alocando todos os nossos eventos na Via Esporte. Lá ele também disponibilizou nosso calendário lá. O Caetano, que é local, então, em relação a fornecedores locais, a gente fez uma parceria com o Caetano, então a gente está colocando todas as nossas provas na plataforma dele, que é uma plataforma, não é porque é só local, porque é boa, é intuitiva, ele dá um suporte muito legal. Então, a gente vai dar preferência, evidentemente, para os locais, para fomentar o negócio local. A gente fica até, às vezes, pensativos, reflexivos, quando tem uma corrida aqui, que não é um local que está fazendo, e a gente não foi nem consultado para poder passar um orçamento. Os caras veio lá e fez a corrida. Tudo bem, o mercado está aberto para todo mundo e é natural. Mas, né, a gente tem essa percepção de que fomentar nosso comércio local é importante. Coincidentemente, uma grande plataforma entrou em contato comigo ontem, semana passada, né? Aí eu disse, essa semana não conta comigo para nada. Aí vamos marcar uma reunião para conversar. Eles querem conversar com a gente. Show. Uma plataforma nacional. Show. Né? Então isso quer dizer o quê? Já estamos incomodando. Bom demais. Isso é importante. E o Instagram de vocês? LCM Gestão Esportiva. Show. É isso, né, Maju? É isso. Gente, queria agradecer. O bate-papo foi muito legal. A gente pôde entender melhor como é que funciona uma corrida que não é só a banana e a medalha, gente. É muito mais do que isso. Às vezes é um excesso de bagagem bem complicado. Muito complicado. Mas assim, queria agradecer vocês terem vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco desses bastidores. Foi um prazer muito enorme. Obrigado, eu agradeço aí de coração o espaço e espero que essa conversa chegue para os praticantes de corrida, de triatlo, para eles entenderem um pouco também dos bastidores, do outro lado, que são pessoas reais trabalhando, pessoas conhecidas até na cidade, e que a gente está também disponível para ajudar, para escutar, para melhorar o produto e ter uma entrega cada vez melhor. Show. Agradecer, né, em nome da LCM, e dizer que eu me sinto muito à vontade nesse meio aqui. Isso faz com que a gente volte um pouquinho na história e ter o entendimento da importância da comunicação. Não é? Vocês estão de parabéns. Eu acredito que esse é o caminho, não é? É um produto que vocês podem investir, que é a corrida de rua, o esporte organizado, planejado, que é isso que a gente vai buscar. Muito obrigado. Imagina, obrigada.